Direto do plenário está de volta, a segunda parte da sessão, ao vivo, direto do plenário. Sessão administrativa para elaboração de tal resolução, se for à vontade da maioria. As ponderações do ministro André Mendonça também são excelentes. As informações a serem fornecidas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro contribuirão como fonte segura para o mapeamento e construção de medidas a serem adotadas pelo Observatório. Com essas considerações, adiro ao voto do eminente relator quanto ao item 3, admitindo a criação do Observatório no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, bem como as ponderações do ministro André Mendonça acima mencionadas. Item 5 do voto do relator. Prioridade de investigação nos crimes contra crianças e adolescentes. A parte embargante alega omissão por não ter o relator se referido a adolescentes no dispositivo de seu voto, quando determina a priorização de investigações que envolvam vítimas crianças. Com respeitosa vênia, a leitura do voto do relator revela que o termo criança não está sendo usado ali no sentido exato que o emprega a legislação brasileira, em especial o Estatuto da Criança e do Adolescente. O julgado embargado, nesse ponto, se refere ao protocolo de Minnesota, o qual foi originalmente escrito em inglês, tendo-se ali empregado a palavra children, para se referir a crianças, inclusive adolescentes, sem aparente delimitação por faixa etária. Naturalmente, tendo em vista mesmo a própria legislação brasileira, o tratamento dado às crianças, isto é, a pessoa com até 12 anos de idade incompletos, pode e deve ser estendido aos adolescentes, pessoa entre 12 e 18 anos de idade, na maioria dos casos, exceto em havendo norma expressa em contrário. Eventualmente, como está no Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive pessoas com até 21 anos de idade podem ser beneficiadas por regras protetivas do ECA e da legislação correlata. Nesse aspecto, faço apenas a seguinte observação. Há 3 décadas estou ciente de que o menor de idade era proibido de fazer parte da segurança do tráfico. Isto, porém, mudou, pois a criança e o adolescente têm sido frequentemente recrutados pelo tráfico, constituindo uma mão de obra barata e passível de, no máximo, internação compulsória pelo prazo máximo de 3 anos. Ou seja, é frequente que retorne ao tráfico após sair da instituição. Tal solução maquiavélica deve ser debelada e creio que isso também deve ser analisado pelo plano de redução de letalidade policial a ser elaborado pelo governo do Estado. De qualquer modo, a fim de evitar eventuais lapsos na interpretação e aplicação de tal dispositivo e principalmente para a circunstância de o próprio relator ter considerado omissa a decisão no ponto, acompanho o voto de Sua Excelência também quanto ao item 5 da parte dispositiva do seu voto. Item 8 do voto do relator, disponibilização de ambulâncias em operações previamente planejadas. Há nos autos alguns testemunhos de que a presença de ambulâncias no contexto de operações policiais previamente planejadas poderia ter evitado mortes e outros agravos à saúde dos feridos nessas operações. No âmbito federal, o artigo 6º da Lei 3.060 de 2014 já prevê a disponibilização de atendimento médico caso da força praticada pelos policiais haja ferimento em pessoas. Diz o determinado artigo, sempre que do uso da força praticada pelos agentes de segurança pública decorrerem ferimentos em pessoas, deverá ser assegurada a imediata prestação de assistência e socorro médico aos feridos, bem como a comunicação do ocorrido à família ou à pessoa por eles indicada. Existe também uma lei estadual no Rio de Janeiro que estipula essa medida, Lei Estadual 7.385 de 2016, embora estabeleça uma restrição excessiva, que é de que a presença da ambulância ficaria ao alvedrio do governador. A rigor, portanto, já há previsão legal, tanto em nível federal quanto em estadual, a fim de que seja prestado auxílio médico aos envolvidos. Isto, por si, penso, dispensaria intervenção nesse tocante. Contudo, o direito à saúde tem base constitucional. Se há uma situação fática em que o risco à vida e à saúde é previamente conhecido das autoridades, é dever do Estado colocar os meios materiais e humanos necessários à proteção desses direitos fundamentais. Todavia, o uso de tais ambulâncias deve ser feito, sim, mas de modo a não comprometer a própria realização da operação policial. Isso é, a ambulância deverá ser fornecida, sem sombra de dúvida. Contudo, deve ser feita a observação de que tal solicitação deverá ser realizada pela própria autoridade policial, que organizará a operação policial, prévia, porém prudentemente, sem que, com isso, se comprometa o sigilo e, portanto, o sucesso da própria operação. Portanto, acompanho o eminente relator quanto ao item 8, com as ponderações acima mencionadas. Uso proporcional da força nas operações policiais, itens 2 e 4 do voto do relator. Na área de segurança pública, a letalidade é uma questão grave, não apenas a polícia e não apenas no Brasil.
mas em qualquer situação e qualquer lugar do mundo. A letalidade de quem quer que seja é algo sério e bastante grave. Nesse sentido, sou coerente que o uso da força se dê pautado pela proporcionalidade. O ponto elucidativo mapeamento normativo é traçado por Carlos Frederico de Oliveira Pereira. O uso progressivo da força pelas polícias vem regulado internacionalmente por 3 tratados oriundos da ONU. O Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, ONU 1979, os princípios orientadores para a aplicação efetiva do Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, ONU 1989, e os princípios básicos sobre o uso da força e armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei, ONU 1990. Tais normas foram internalizadas no país por meio da Lei 13.060 de 2014 e da Portaria Interministerial 4.226 de 2014. A DPF 635, entrelaçamento do direito internacional aos direitos humanos e do direito internacional humanitário na repressão às gangues de terceira geração do domínio territorial no Rio de Janeiro. Revista do Ministério Público Militar, edição 35, 2021. Aliás, como bem apontou o ministro Alexandre de Moraes, por ocasião do último julgamento, disse Sua Excelência: como vamos apurar o uso progressivo da força em uma operação em uma comunidade, em uma favela no Morro do Rio de Janeiro? É necessário que a polícia entre primeiro com armas não letais, sendo recebida a tiros de fuzil. Precisamos esgotar todos esses mecanismos. Ingressa com armas não letais, não deu certo, volta com fuzis. Mesmo já sabendo previamente quais as armas adequadas para determinada operação policial. Quem sabe exatamente os armamentos necessários para ingressar naquela operação é a polícia. Se houver abuso, deve ser responsabilizada, mas seria possível uma norma ou uma determinação judicial genérica abstrata de que o protocolo, em todas as operações, deve começar com armas não letais, progredindo. Quem tem os informes de inteligência são as forças policiais, e a situação é realmente complexa. Continua Sua Excelência. Aqui, se Sua Excelência, o ministro relator me permitir, até queria tirar uma dúvida, porque daí nem seria propriamente uma divergência. Eminente relator, ministro Fachin, a interpretação dos princípios básicos por Sua Excelência é no sentido de que, em toda operação, a polícia tem que começar do zero até as armas letais, ou previamente na programação, desde que justifique, haja uma programação, a necessidade de invadir o morro tal, porque lá há pessoas sequestradas, por exemplo, e nós temos informes que estão armadas com fuzil, bazuca, granada, então vamos entrar com armamento com blindados. A polícia pode fazer essa avaliação já determinando, a partir da análise do protocolo, quais armas ela pode utilizar. Exatamente isso. Então, não há nesse sentido divergência, então. Porque se a própria polícia pode fazer essa análise a partir de informes de inteligência, minha interpretação dos princípios básicos sobre a utilização da força e armas acaba coincidindo com o eminente ministro. Sabemos, e essa foi a preocupação de Sua Excelência, como também a de nós todos, que a letalidade policial é um gravíssimo problema, não só no Brasil, mas é um gravíssimo problema no Brasil. Deve, obviamente, ser tratada com a maior seriedade e protocolos para se evitar a letalidade policial. Temos índices elevadíssimos e lamentáveis de violência e letalidade policiais em operações que deveriam, e espero que a partir desse julgamento do Supremo Tribunal Federal isso ocorra com mais rapidez, ser melhor investigados, tanto pela própria polícia quanto pelo Ministério Público. Que a questão da letalidade não pode impedir que a polícia tenha discricionariedade mitigada pela lei, obviamente, pelos protocolos, escolher quais as melhores armas, qual a melhor estrutura para aquela determinada operação. É necessária essa análise geral do sistema, porque isso é importante também. Se é verdade que a letalidade policial causada pelos agentes policiais, não tão raramente definida como resistência seguida de morte, no Brasil tem índices elevadíssimos. Também é verdade que nenhuma das grandes democracias ocidentais tem índice tão elevado de policiais mortos em operação. No Brasil, só no Rio de Janeiro, se somarmos quase 350 policiais mortos, o que acaba gerando. Esse é um outro grande problema das forças de segurança, é uma grande depressão dos policiais. Nesse mesmo período, entre 2019 e 2020, houve 109 suicídios de policiais militares no Rio de Janeiro e 23 de policiais civis. É uma realidade, a insegurança pública crônica que gera mortes dos dois lados. Gera aumento da letalidade policial, que não se justifica, e gera aumento da mortalidade policial em níveis assombrosos, que se compararmos com qualquer outro país do mundo. Utilizando os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, entre os anos de 98 e 2020, o Estado do Rio de Janeiro registrou a vitimização de 17.906 policiais militares e civis, 2.976 mortos e 14.930 feridos, o que equivale a uma média de 129 policiais mortos por ano e 649 feridos por ano. São números equivalentes a uma guerra civil,
que, para se alterar, há necessidade, como disse, de medidas estruturais e de mentalidade. Compartilho, portanto, das preocupações externadas pelo ministro Alexandre de Moraes quanto aos princípios básicos adotados na utilização da força e das armas de fogo. Em outras palavras, esta guerra não é honesta. Como vimos, o tráfico tem se utilizado de crianças, de inocentes. E para tanto, as operações policiais, com elevado número de policiais, com armamento sofisticado, pode, se bem planejada, gerar um receio no narcotráfico, no sentido de que poderão se render sem combate. Para tanto, há necessidade de planejamento. Nesse sentido, a Portaria 4.226, de 31 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes a serem seguidas pelos órgãos incumbidos da segurança pública, inclusive no que diz respeito ao emprego da força, dos quais se destacam como norte os seguintes princípios. O uso da força por agentes de segurança pública deverá obedecer aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência. O princípio da conveniência: a força não poderá ser empregada quando, em função do contexto, possa ocasionar danos de maior relevância do que os objetivos legais pretendidos. O princípio da legalidade: os agentes de segurança pública só poderão utilizar a força para a consecução de um objetivo legal e nos estritos limites da lei. O princípio da moderação: o emprego da força pelos agentes de segurança pública deve sempre que possível, além de ser proporcional, ser moderado, visando sempre reduzir o emprego da força. Princípio da necessidade: determinado nível de força só pode ser empregado quando níveis de menor intensidade não forem suficientes para atingir os objetivos legais pretendidos. Princípio da proporcionalidade: o nível da força utilizado deve ser compatível com a gravidade da ameaça representada pela ação do opositor e com os objetivos pretendidos pelo agente de segurança pública. E mencionada portaria do governo federal estabelece a aplicação dos princípios básicos sobre a utilização da força e armas de fogo adotados pela Organização das Nações Unidas em 1999. A utilização desses princípios não pode e não deve inviabilizar a própria atividade policial. Há que se manter a discricionariedade quanto à escolha dos protocolos, inclusive melhores armas, melhor estrutura. Daí, conforme muito bem explanado pelo ministro André Mendonça, a administração deve agir conforme os critérios já previstos pela Constituição Federal e após também pelos regramentos respectivos. Pondero, como só ocorrer, que a proporcionalidade é princípio fundamental, que envolve todo o sistema jurídico e o uso proporcional da força estabelecido pelo artigo 284 do Código de Processo Penal. Diferente seria a situação se já não se soubesse de antemão como se dá a criminalidade no estado do Rio de Janeiro, que frequentemente utiliza fuzis, bazucas, barricadas, em cenário que facilmente poderia ser classificado como de guerra. Talvez, se isso fosse um fenômeno desconhecido, se já não soubéssemos do alto nível bélico presente nas comunidades, quiçá, se fosse em outro país, poderia-se argumentar que o uso da força poderia ser progressivo, partindo-se de armas não letais. Por exemplo, em países como a Inglaterra ou o Japão, é frequente que policiais andem às ruas sem armas de fogo. Porém, lá, os índices de violência são baixíssimos se comparados aos do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a realidade é violenta. Violência presente no cotidiano do cidadão carioca, infelizmente. Nas palavras do ministro Alexandre de Moraes, os números já expostos quanto à morte de policiais militares e civis igualam-se aos de uma guerra civil. Nesse sentido, aliás, faço lembrar que a segurança pública é um dever do Estado, mas é, antes disso, também um direito constitucional de cada cidadão, na forma dos artigos 5º e 144 da Constituição Federal. A Constituição Federal, não por acaso, afirma que a segurança pública é direito e responsabilidade de todos. A Carta de 1988, constatando que a insegurança pública tem raízes complexas e diversificadas, impõe não apenas à polícia, mas a toda a sociedade a responsabilidade pela garantia da segurança pública. E aí não vejo como se impedir que a polícia possa atender à sociedade, ainda que seja numa zona conflagrada. Presumir que a ação policial seja por si danosa à sociedade é, quando a vida venha, incompatível com a nossa Constituição. Faço questão de apontar, como fez de forma brilhante o ministro Alexandre de Moraes, que a regra é a ação policial lícita, proporcional e virtuosa, e constitui mesmo a maior parte do conjunto das ações policiais. A ação policial deve ser efetiva, mormente no estado do Rio de Janeiro. Sem tal ação policial, permitiam-se tristes notícias como esta que elenco a seguir. Trago reportagem do jornal Metrópole, de 18 de agosto de 2020, no sentido que a polícia encontrou o cemitério clandestino que estaria sendo utilizado por traficantes no Rio de Janeiro.
Diz a matéria, de acordo com o jornal O Dia, a comunidade Itaoca, no Complexo do Salgueiro, região metropolitana do Rio de Janeiro, onde se realiza a ação, é dominada por traficantes da facção Comando Vermelho. Cerca de 200 policiais participam da operação, que contam também com 3 blindados, um helicóptero e uma retroescavadeira. Já o segundo jornal Extra, a polícia descobriu a prática criminosa há pouco mais de um mês. Segundo os dados trazidos pelo autor, teria havido melhora nos indicadores sobre mortes nas comunidades do Rio de Janeiro a partir da restrição das operações policiais naquelas regiões. Indago, porém, se esses dados são oficiais e verificados por instituições independentes, mesmo porque acredito que nas áreas que já estão no domínio de facções criminosas no estado do Rio de Janeiro, o poder público possui dificuldades de ingresso, sem autorização ou confronto com facções criminosas ou milícias, as quais, cada vez mais, efetivamente exercem poderes nesses territórios urbanos, cujo monopólio seria, em princípio, exclusivo do Estado. Aqui é preciso ter cuidado com a extração de conclusões. Em primeiro lugar, a relação de causa e efeito estabelecida entre a restrição das operações e a redução do número de mortes é feita sem maior reflexão, como se isso fosse um dado indiscutível. Talvez fosse o caso de solicitarmos maiores apurações dos indicadores reais de homicídios e demais crimes cometidos nas regiões objeto desta ADPF. Também creio que se careça de adequada e ampla apuração se não houve aumento de mortes por outros tipos de crimes. Com as devidas vênias, formula a seguinte indagação: quantas mortes podem ser produzidas no futuro em razão do fortalecimento de organizações criminosas? Esse é um número que não pode ser calculado ou sequer estimado com precisão. Não se sabe ao certo, mas se pode especular o que esses grupos estão fazendo dentro dos territórios que hoje dominam e que o poder público brasileiro só pode entrar mediante autorização do crime organizado ou com confrontação pela força. Faço a indagação, e isso me causa muita preocupação, das notícias que chegam até nós, ministros dessa corte, e também membros do Ministério Público do Judiciário Nacional, do que eventualmente pode ter ocorrido neste período em que as operações foram obstadas até em razão da análise de melhor planejamento. Vossa Excelência, me desculpe, ministro. Respeito o voto de Vossa Excelência, perdoe pela interrupção, mas é preciso ter muita cautela para fazer ilações. Muito obrigado, Vossa Excelência. A ilação eu nem cheguei a fazer, ministro Fachin, mas vou fazer. Eu não sei se eu percebi de antemão, por isso exatamente a Vossa Excelência pelo tautologismo que já pronuncia. Mas, de qualquer forma, como eu disse a Vossa Excelência, eu quero estar errado. Não temos informações concretas, não sabemos se de fato isso ocorreu, mas certamente saberemos no futuro. Quando as operações retornarem à sua normalidade, quando a autoridade policial conseguir adentrar novamente essas áreas, aí saberemos se essas notícias que correm são meramente boatos, e por isso não faço ilações, são apenas replicações de notícias de jornais, e o que se comenta é que, eventualmente, os bloqueios aumentaram, né, e que haveria até construções de bunkers em algumas comunidades. Mas isso são apenas, até então, boatos, né? Saberemos se isso procede ou não com o porvir, né? Mas não são ilações e absolutamente nenhuma conclusão da minha parte, até porque não temos, nesse momento, nenhum elemento que venha a comprovar que existe ou não o fortalecimento das milícias e do crime organizado nessas comunidades em que não houve intervenção das autoridades policiais. Mas temos outros dados. Pensemos no número de apreensões de fuzis no estado do Rio de Janeiro. Aqui eu tenho números, considerando as polícias da União Federal, Rodoviária e Força Nacional. Em 2019, foram apreendidos 58 fuzis. Em 2020, 56. Em 2021, apenas 16, menos da metade dos anos anteriores. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro também tem registrado queda constante na apreensão de fuzis e armas em geral. Foram 8.490 armas apreendidas em 2019, 6.199 em 2020, 6.005 até o dia 10 de dezembro de 2021.
a indagação que fica, seria isso resultado de um menor uso desse armamento pelos criminosos ou de uma menor atuação da polícia? É só uma indagação. Essa é uma questão que podemos especular, claro, na esteira do que eu voto, a favor da última hipótese. Tenho notícia que um sem número de comunidades no Rio de Janeiro estão hoje sob o domínio de facções criminosas, e isso não é uma especulação. Será que elas deixaram de ser áreas de conflito ou tiveram cessado a influência do tráfico? A atuação dessas organizações nas áreas denominadas por elas é vasta. É sabido, conforme diversas notícias todos os dias, que elas exercem domínio territorial, atingindo o cerne da soberania do Estado, controlam a movimentação de pessoas, prejudicando o direito de ir e vir, controlam o acesso dos veículos, assambarcando a autoridade que seria do Estado, empregam armas de fogo de modo ostensivo, controlam serviços públicos básicos, impossibilitam o exercício de algumas atividades públicas, notadamente a policial. A própria disposição dos efetivos dessas organizações nos territórios onde atuam, com a utilização de barricadas nos acessos de seus redutos, além de escalar indivíduos portando fuzis e pistolas com tensão armada para monitorar e controlar o fluxo de pessoas e de veículos que circulam pelos seus redutos, buscam impedir o acesso de serviços públicos básicos. Isso dificulta a ação de órgãos de segurança pública, como a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Não raro, a Polícia Militar do Estado precisa realizar operações policiais para retirar essas barricadas, para que os moradores nessas comunidades dominadas por facções criminosas possam ter garantido o seu direito de ir e vir. Tenho conhecimento de que somente no ano de 2021 foram registradas pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro operações policiais para retirar barricadas de mais de 200 locais distintos. Qualquer avaliação do nível de perigo das organizações criminosas do país nunca será assaz alarmista. Há crimes praticados no Brasil que assumem proporções de verdadeiros atos terroristas e alguns são praticados diretamente contra o próprio Estado. Aliás, até mesmo contra as Forças Armadas deste país. Inúmeras ações de criminosos já foram praticadas contra quartéis para roubar fuzis e outros artefatos de Forças Armadas do país. Uma simples pesquisa em qualquer motor de busca na internet revela dezenas de notícias a esse respeito. Destaco apenas alguns fatos aqui a título meramente exemplificativo. Em março de 2016, 7 homens usando uniformes camuflados atacaram o estabelecimento central do Exército em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Levaram fuzis FAL 7,2 milímetros e uma pistola. Esse roubo desencadeou uma operação do Exército que culminou com a recuperação das armas. Em 5 de março de 2009, ocorreu um assalto a uma organização militar no Exército em Ribeirão Pires, São Paulo. Homens armados entraram no Centro Tático de Treinamento CTT, uma empresa privada de serviço do Exército, e levaram 22 fuzis e 89 pistolas. 3 dias depois, em 8 de março de 2009, um bando armado invadiu um quartel do Exército em Caçapava, São Paulo, roubando mais 7 fuzis do Exército. Alguns meses depois, 4 dessas armas foram apreendidas no Rio de Janeiro, o que demonstra a grande interconexão entre grupos criminosos de vários estados. Em maio de 2016, um grupo invadiu a base aérea de Fortaleza, Ceará, e roubou 4 fuzis e uma pistola. Os exemplos podem ser multiplicados às dezenas. Num contexto assim, com a devida vênia, a solução para o problema da segurança pública não pode estar apenas em refrear a atuação da polícia. É preciso uma reflexão mais ampla, que esteja assentada sobre dados colhidos de modo isento e rigoroso, preservando a possibilidade de rápidas mudanças táticas pelo poder público, caso os fatos assim exijam. A violação generalizada de direitos fundamentais ocasionada pela insegurança pública constitui um grande e ostensivo estado de coisas inconstitucional, causado pelo Estado, mas também por particulares, se é que podemos usar de modo mais flexível essa categoria jurídica. É claro que sei que existem situações de abuso da polícia, que compõem também todo esse quadro tétrico que se desenha nas comunidades pobres do Rio de Janeiro. Compreendo perfeitamente a preocupação do eminente relator, dos eminentes colegas, com a atuação desregrada de algumas polícias, de alguns grupos de policiais. Essa é uma inquietação que demonstra a alta dignidade e o profundo compromisso do tribunal com a Constituição. Não menosprezo essa visão, pelo contrário, a ela adiro também.
Mas me pergunto, a solução para isso está em simplesmente reduzir a presença da polícia nesses locais ou em apenas aumentar a vigilância sobre a polícia? Essa é uma questão que devo compartilhar. Espero estar errado, mas me parece que o absenteísmo policial poderá cobrar preço alto no futuro. E faço aqui essas ponderações com o mais absoluto respeito aos colegas que pensam de modo diferente. Em nenhum momento reivindico a verdade para a minha tese. Apenas trago à consideração do plenário as minhas angústias com o problema, para que possamos conjuntamente refletir sobre ele dos seus mais diferentes ângulos, e não apenas sobre aquele apresentado pelo autor da ação. Ou seja, é claro que o uso da força deve ser proporcional à necessidade a ser avaliada pelo agente policial. Mas essa proporcionalidade não pode ser tamanha a ponto de inviabilizar a própria atividade policial. Daí porque a expressão da utilização, em primeiro lugar, de armas não letais, item 2, subitem 2, parece colidir, no caso, com a própria proporcionalidade e necessidade presente nas operações policiais. Assim, penso que tal expressão não pode persistir na redação do item tal qual formulada, sob pena de gerar confusão e equívocos na aplicação de eventual sanção administrativa indevida ao policial que, porventura, utilize arma de fogo sem estar com arma de choque, por exemplo. E, nesse contexto, senhora presidente e eminente relator, eu posso seguir por duas conclusões. A minha principal conclusão até então é acompanhar a divergência inaugurada pelo ministro André Mendonça para negar referendo quanto aos itens 2 e 4. No entanto, diante dos debates que já ocorreram, das posições tomadas pelo eminente relator diante das reflexões trazidas pelo ministro Alexandre de Moraes, eu aguardo a conclusão dos debates, dos votos dos demais colegas, porque a minha preocupação, como acabei de mencionar, é como ficará a parte dispositiva. Porque o que está sendo discutido como será traduzido, será levado em obter-dictum, a parte dispositiva mudará, e eu vou explicar qual é a minha preocupação, ministro Fachin. O uso excessivo da força, o uso desproporcional da força, ao meu sentir, pedindo a mais respeitosa vênia a quem pense de forma diferente, ele não está imbricado nos utensílios à disposição das polícias, mas está diretamente relacionado à conduta do agente. Então, todas as normas a que eu tive acesso até agora, não só as brasileiras, mas as internacionais, quando ele trata de se evitar o uso excessivo da força, quando ele trata de tentar inserir no contexto normativo o uso proporcional da força, ele se remete às condutas e não aos equipamentos e utensílios à disposição desses agentes. Uma preocupação de uma blitz, por exemplo, no Rio de Janeiro. Essa blitz pode se encerrar sem uma ocorrência, mas ali pode se confrontar com assaltantes de banco, com traficantes. Qual a justificativa para armas de grosso calibre? Haveria necessidade de se utilizar primeiro armas não letais? Ou seja, a violência no Rio de Janeiro, ela tomou proporções que a polícia do Rio, nas blitz convencionais, sem nenhum planejamento de operação, usam fuzis. Então, esse questionamento e a minha preocupação é essa. Teria que se instar a autoridade policial, a quem planeja a segurança no Rio, para justificar algo que é óbvio. Não é possível fazer uma blitz no Rio de Janeiro sem utilização de arma de grosso calibre. Então, a minha preocupação e aí confesso a Vossa Excelência e a todos os colegas, o Estado do Rio de Janeiro possui já uma pleura de equipamentos, né? E que, se fôssemos guardar essa proporcionalidade, talvez uma outra ação, teríamos que determinar a melhoria das armas e munições do Estado do Rio de Janeiro, né? O fuzil no Rio de Janeiro ele tem um apelido de para-falha. São inúmeros os casos de policiais que foram mortos em conflito porque a arma não dispara ou a munição explode. Então, a minha preocupação quanto a esse item é que o Supremo Tribunal Federal, ou o Poder Judiciário, ao espelho do que podemos eventualmente fazer, trate de calibre de armas,
do tipo de armamento, dos instrumentos de transporte, se pode ser terrestre ou aéreo. Será que um conflito com uma facção de 100 partícipes, na utilização de 500 policiais, isso seria uma força desproporcional? A polícia teria que utilizar proporcionalmente armamentos compatíveis com aqueles que a inteligência descobriu que os traficantes possuem. Utilizar, veja bem, portar armamentos de grosso calibre, utilizar instrumentos que possam, inclusive, inibir o confronto. Tivemos um caso agora, 23 de janeiro, não me recordo o nome eu acho que é Cidade Integrada, no Rio de Janeiro. Quantas operações com mais de 1.000 policiais foram utilizadas e não houve um disparo de tiro? Por quê? Porque a demonstração de força, de um lado, inibe o conflito. Então, a minha preocupação, confesso, eu acompanho Vossa Excelência nesse aspecto, mas aguardando como será compilada a parte dispositiva, porque eu tenho receio que quando Vossa Excelência trata da utilização da força e de armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei, que só se justifica o uso da força letal por agência de Estado em casos extremos, quando exauridos os demais meios, inclusive os de armas não letais. Então, a minha preocupação com esse dispositivo, já também externada pelo ministro Alexandre de Moraes, também externada pelo ministro André Mendonça, e eu me ancoro também essa preocupação. Então, por enquanto, pedindo a mais respeitosa vinha a Vossa Excelência, eu acompanha a divergência inaugurada pelo ministro André Mendonça, mas quedante a acompanhar o voto de Vossa Excelência, que ainda não foi, digamos, materializado, né? Está nas notas taquigráficas, mas não sabemos ao fim e ao cabo como será reduzido a termo. E pedindo escusas a Vossa Excelência se, de alguma forma, o voto pode ter aparentado alguma ilação, mas eu conheço a cidade do Rio de Janeiro, frequento, todos nós temos informações e a situação do Rio realmente é delicada e de conhecimento público de que merece realmente a atenção que esse tribunal tem dado e políticas públicas eficientes e também austeras no combate à criminalidade. Bom, quanto ao item 6 do voto do relator, suspensão do sigilo dos protocolos de ação policial, esse é, sem dúvida, um dos pontos nevrálgicos da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, como apontado pelo autor, né? As operações policiais nas favelas dominadas, como temos insistido, não têm natureza de simples operação de aplicação da lei penal. São operações típicas de enfrentamento em conflito armado, tal como definido pelo direito internacional humanitário ou dos conflitos armados. No caso, os agentes do crime organizado, ao se depararem com a aproximação da polícia, não disparam os seus potentes fuzis para evitar a prisão, mas, ao contrário, assim o fazem mortalmente para evitar a perda do domínio sobre aquele determinado território. Quebrar o sigilo dessas operações significa, além de romper com o elemento surpresa, causar ainda mais violência, pois mais fortemente os criminosos vão se preparar para o embate. O elemento surpresa facilita a prisão dos criminosos, reduzindo as possibilidades de enfrentamento e, por via de consequência, os efeitos colaterais sobre a população civil, visto que a geografia urbana desses locais, com suas ruas estreitas e alta concentração demográfica, por si só já é fator que incrementa o risco da população. E, como bem lembrado pelo ministro Alexandre de Moraes, o levantamento de todos os sigilos dos protocolos de ações policiais poderia colocar em risco a vida dos agentes públicos responsáveis pelas missões, ao permitir que fossem adrede conhecidas todas as táticas e técnicas da ação policial sem nenhum benefício palpável para a sociedade. Nesse ponto, pedindo a mais respeitosa venha o eminente relator, divirjo de Sua Excelência para acompanhar a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes, a fim de negar referendo a liminar quanto ao item 6. O item 7, buscas domiciliares, tem 7 do voto do relator. Quanto às buscas domiciliares, o voto do relator, em parte, reafirma a vigência da norma constitucional. Assim, o item 7.1 do voto apenas verbaliza o que está no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Porém, o subitem 2 traz inovações, especialmente no ponto em que proíbe a busca com base em notícia anônima de crime.
Nesse ponto, acompanha a divergência do ministro Alexandre de Moraes. Há inúmeros exemplos práticos de grandes operações policiais que se iniciaram a partir de notícia anônima. Muitas vezes, a própria polícia disponibiliza um número de telefone para essa finalidade. Não é raro que cativeiros de sequestros, por exemplo, sejam descobertos a partir de telefonemas anônimos. Seria temerário proibir esse tipo de mecanismo, que muitas vezes é fundamental para a repressão do crime. Esta corte possui precedente que admite que, a partir de notícia anônima, possa a autoridade policial adotar medidas informais para verificar a verossimilhança do seu conteúdo. Disse a propósito o ministro Celso de Mello, no julgamento do recurso extraordinário 1.193.343, em sede de agravo regimental, julgado em 29 de novembro de 2019. Disse Sua Excelência: as autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução administrativa e disciplinar, ou mesmo de natureza penal, cujo único suporte informativo apoie, sim, peças apócrifas ou em escritos anônimos. É por essa razão que escritos anônimos não autorizam, desde que isoladamente considerados a imediata instauração da persecução criminal ou de procedimentos de caráter administrativo e disciplinar. Nada impede, contudo, que o poder público, provocado por delação anônima, adote medidas informais destinadas a apurar previamente, em averiguação sumária, com prudência e discrição, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude disciplinar e ou penal, desde que eu faça com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, a formal instauração da concernente persecução, mantendo-se assim completa desvinculação desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas. Reveste de legitimidade jurídica a recusa do órgão estatal em não receber peças apócrifas ou reclamações de denúncias anônimas para efeito de instauração de procedimento de índole administrativa e ou caráter penal. Resolução CNJ 103/2010, artigo 7º, inciso 3, quando ausentes as condições mínimas de sua admissibilidade. Logo, divirjo do relator contra o item 7.2 do seu voto. O item 7.3 do voto do relator, que determina que a diligência seja justificada e, abro aspas, detalhada por meio da elaboração de auto circunstanciado, que deverá instruir eventual auto de prisão em flagrante ou de apreensão de adolescente por ato infracional a ser remetido ao juízo da audiência de custódia para viabilizar o controle judicial posterior, na verdade, apenas reafirma o que está no Código de Processo Penal, artigo 244, parágrafo 7º. No ponto, estou de acordo com o relator. Quanto ao item 7.4 do voto do relator, apenas me parece também que o relator reitera o que decorre da lei. O que disse o relator, em suma, foi que a eventual utilização de um bem privado por requisição deve seguir os ditames legais. Aqui também há apenas um realce de norma preexistente. Então, assim, com o ministro Alexandre de Moraes, divirjo do relator apenas no item 7.2 do seu voto, notícia anônima de crime. No mais, estou de acordo com Sua Excelência. Instalação de câmeras corporais nos policiais e GPS nas viaturas, item 9 do voto do relator. A instalação de câmeras corporais é medida que pode apresentar bastante polêmica, inclusive tenho algumas dúvidas sobre se os estados podem decidir sobre isso ou se seria necessário uma lei da União. Falo isso porque as consequências da instalação dessas câmeras são muito amplas e precisam ter uma regulamentação clara e muito bem estruturada. Como já disse anteriormente, sou extremamente favorável à ideia e acho que a sociedade ou a comunidade em que ela for utilizada será beneficiada com a proteção e a transparência que esses atos serão repassados a toda a sociedade. No voto do eminente relator, nesses embargos, parte da premissa fática, a qual considera demonstrada, de que essa é uma medida que traz maior segurança para os cidadãos e para os policiais, visto que todas as diligências são registradas em tempo real e podem ficar arquivadas para que se avalie posteriormente a conduta dos agentes. Nessa mesma linha, muitos defendem que, acopladas a essas câmeras, sejam instalados softwares de reconhecimento facial, que seria um desenvolvimento lógico do processo de registro minucioso da ação policial. Pois bem, na Califórnia se fez isso. Alegou-se lá que o uso das câmeras corporais pelos policiais teria a função de tornar mais transparente e confiável a atividade policial. Mas quanto ao software de reconhecimento facial, formou-se grande divergência.
E em 2019 foi editada uma lei local banindo por 3 anos o uso dessa funcionalidade, que teria degenerado o propósito original das câmeras corporais, segundo alguns. Mas a decretação apenas de uma breve moratória e não do banimento definitivo desse específico uso das câmeras mostrou que o próprio legislador californiano teve dúvidas a respeito da solução encontrada. E isso é justificável pelo fato de que realmente não são ainda conhecidas todas as consequências da política pública adotada. As câmeras corporais, se por um lado registram a ação policial nos seus menores detalhes, para posterior avaliação, também formam um banco de dados biométricos imenso, que pode criar vulnerabilidades para a segurança dos policiais e dos cidadãos. Aí ressalto que a medida poderá, a pretexto de coibir um suposto abuso de poder, criar situações potencialmente violadoras de outros direitos e garantias fundamentais, como o direito à privacidade e à intimidade, inclusive de cidadãos inocentes, que poderão ser filmados e terem seus dados biométricos coletados. Esses dados biométricos podem, no futuro, ser utilizados para finalidades não antevistas e, quiçá, danosas para os titulares dos dados. Não se pode excluir, inclusive, eventuais perseguições e assassinatos a partir de imagens arquivadas em operações. Além disso, tais imagens podem ser objeto de vazamento interno, criminoso ou de ataque hacker, dos quais, a ocorrência ocasionalmente, temos notícia pela mídia. Isso mostra que, mesmo condutas que pareçam, à primeira vista, francamente favoráveis à sociedade, à segurança da sociedade e do indivíduo, podem depois revelar perigos sistêmicos insuspeitos. Então, parece-me que, em princípio, tal debate devesse ser tratado pelo Legislativo e, possivelmente, pelo Congresso Nacional, visto que uma medida dessa magnitude seria matéria reservada à Lei da União, que poderia disciplinar essa questão do uso sistemático de câmeras de GPS em operações policiais, porque isso é uma matéria de processo penal e, ademais, envolve também a proteção de dados pessoais. Recordo-me que há uma proposta de emenda constitucional pendente apenas de promulgação, que coloca a proteção de dados pessoais como matéria reservada à competência legislativa da União, PEC 17 de 2019. Aspectos que precisam ser profundamente refletidos nesse campo, porque hoje as consequências da gravação da imagem de uma pessoa são incalculáveis. A partir de uns poucos dados se pode construir muito conhecimento. Então, me parece que, numa matéria tão complexa e polêmica, não cabe ao judiciário adiantar-se aos agentes políticos e oferecer a solução. É preciso deixar os atores eleitos apreciarem os prós e contras dessa medida. Ultrapassado nesse ponto, reservando-me a oportunidade de voltar a tratar da questão da competência legislativa, creio que, ao menos nesse momento, sou simpático ao uso das câmeras corporais pela Polícia do Estado do Rio de Janeiro. Porém, entendo que tal questão está prejudicada, na medida em que, conforme bem apontado pelo ministro Alexandre de Moraes e também pelo ministro André Mendonça, a matéria já foi tratada pelas leis estaduais 5.588 de 2021 e 9.298 de 2021. Isso também indica outro ponto muito importante, qual seja, na medida em que o Estado do Rio de Janeiro já tratou da matéria e o governador buscou implementar tal medida, mas se realça que a questão da implementação da medida, tão própria de política pública e de segurança pública, é de seara do próprio Executivo. Aí reconheço que o Judiciário deve agir com deferência ao Executivo local, porquanto houve colmatação de situação que poderia levar à chamada omissão inconstitucional. Pois bem, na medida em que houve atuação do Legislativo e Executivo estaduais e as medidas revestem-se, ao menos neste nível de exame de razoabilidade, tenho que tal atuação deva ser respeitada. Daí porque, nesse ponto, acompanhe o voto do ministro André Mendonça quanto ao item 9 da parte dispositiva do voto do relator. Em resumo, como já coloquei no meu voto, eu sou simpático à medida e acho que trará um ganho social. A minha preocupação é que, não diferente de outras políticas públicas de segurança, as surpresas sempre aparecem quando se concretiza essa política pública. E há uma necessidade induvidosa de se fazer ajuste. E quando se petrifica um comando através de um trânsito em julgado, de um acórdão do Supremo Tribunal Federal, só a partir da revisitação desse tema por essa Corte seria possível uma adequação nessa política pública determinada por essa Corte. Então, eu entendo que o pleito é legítimo, o pleito autoral é legítimo, a preocupação é legítima, a adoção da medida é adequada à realidade, mas eu tenho duas preocupações. Uma primeira, já exposta na parte dispositiva, que seria a ausência de omissão constitucional, uma vez que
O Poder Legislativo do Rio de Janeiro já tem lei e o governo do Estado do Rio de Janeiro já adotou as providências, inclusive com a aquisição das câmeras. E a segunda, diante desse quadro, se nós não engessaríamos essa política pública através de um acórdão transitado em julgado. Ou seja, impossibilitaríamos qualquer ajuste que se faça necessário diante de qualquer necessidade de redirecionamento dessa política pública no porvir. Então, essa é a minha preocupação e, pedindo a mais respeitosa vênia ao eminente relator, eu acompanho a divergência do ministro André Mendonça. Quanto ao item 10 do voto do eminente relator, fiscalização da HESP pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Com a máxima vênia ao relator, aqui também acompanho o ministro Alexandre de Moraes, para considerar que a determinação para que o Conselho Nacional do Ministério Público abstratamente avalie a eficácia e a eficiência de um órgão do Ministério Público ou não, acrescenta nada ao que já determina a Constituição, ou fere a autonomia do órgão local, a depender da interpretação que se dê ao que está no voto. A fiscalização do CNMP sobre o Ministério Público do Rio de Janeiro pode e deve ocorrer sempre que haja fatos concretos capazes de ensejar essa fiscalização. O que não me parece viável é que a Corte determine antecipadamente que o Conselho Nacional do Ministério Público fiscalize a conveniência e oportunidade de certas alterações orgânicas da instituição, sem que haja indicação precisa de algum dano às atribuições da instituição. Como disse o ministro Alexandre de Moraes, seria um precedente perigoso em relação à autonomia dos demais ministérios públicos, inclusive ao Ministério Público Federal. Essa possibilidade genérica de, assim que criado o órgão, o CNMP passe um pente fino desse órgão, sem que ele tenha cometido nenhum abuso, nenhuma irregularidade, sem que haja nem indícios disso, disse Sua Excelência. Então, pedindo a mais respeitosa vênia ao eminente relator, aqui também divido Sua Excelência para acompanhar o ministro Alexandre de Moraes. Quanto ao item 11 do voto do relator, fiscalização do Ministério Público sobre o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal. Tenho que a fiscalização do cumprimento de decisão judicial deve ficar a cargo, antes de tudo, das partes interessadas. No caso dos autos, temos, além do autor da ação, vários amici curiae que, de certo, têm interesse em que a decisão seja cumprida e podem perfeitamente, até com maior acurácia, noticiar o eventual descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal. Não há base constitucional para atribuir-se ao Ministério Público Federal a fiscalização do cumprimento de uma decisão proferida em autos nos quais ele não é autor. Está claro que nada impede que o Procurador-Geral da República, até porque oficia como custos legis, possa noticiar o descumprimento da decisão. Isso é não apenas possível, como perfeitamente natural. Porém, não se pode determinar que o MPF, por seus órgãos inferiores, fiscalize o governo estadual a respeito do cumprimento de uma decisão em controle abstrato de constitucionalidade. O regimento interno do STF, artigo 156, prevê que o Procurador-Geral da República ou o interessado na causa podem apresentar reclamação ao STF para garantir a autoridade das decisões da Corte. Não há previsão para que o MPF, por órgãos inferiores, apresente reclamação. Por outro lado, o caso dos autos envolve um ente subnacional da Federação, com autonomia política e administrativa, o qual apenas está sujeito aos controles previstos na Constituição Federal. E não há previsão de que o Estado, no exercício de suas atribuições próprias, gerindo seus próprios bens e recursos, seja fiscalizado pelo Ministério Público Federal. Com essas razões, com as devidas vênias, acompanho a divergência do ministro Alexandre de Moraes quanto ao item 11 do voto do relator. Passo às considerações finais. Por fim, gostaria de fazer algumas considerações sobre o tema. Como se percebe, as decisões nessa matéria são notoriamente difíceis e precisam de calibragem em tempo real, muitas vezes no próprio teatro das operações, o que não é possível realizar-se no processo judicial, por mais aberta que seja a sua causa de pedido. Ressalto que não desconheço e nem minimizo a gravidade da violência no país, especialmente no estado do Rio de Janeiro, que faz vítimas entre a população civil, como também entre os policiais. Muito pelo contrário. Mas me parece, com a máxima vênia, que isso não se resolve, em princípio, por meio de ações de controle de constitucionalidade, as quais, não obstante o seu amplo alcance, por mais boa vontade que esta Corte tenha, não são vocacionadas para tratar problemas dessa natureza. Até mesmo a ideia de processos estruturais não me parece suficiente.
Basta ver, para demonstrar o que sustento, que as providências pedidas pelos autores têm mudado e aumentado cada vez mais, à medida que o tempo passa e que novas vicissitudes naturalmente surgem no contexto da violência urbana e da segurança pública no Rio de Janeiro. Então, se o tribunal mantiver o processo aberto por mais tempo, deverá estar sempre a postos para receber novas e diversificadas postulações que, de certo, surgirão. Com todas as vênias, a quem entende sentido contrário, entendo que não é função de uma ação de controle de constitucionalidade manter-se conectada em tempo real com problemas concretos de uma política pública. Nessas ações, julgam-se recortes da realidade, bem delimitados. Compara-se textos em relação a outros textos. Isso, conforme acima demonstrei, é tarefa da administração pública, cuja estrutura é concebida para responder rapidamente a uma mudança tática e fática, visando a adaptação de sua atividade às exigências do bem comum. Compartilho das preocupações dos nobres colegas. Tanto que estou acompanhando, tamanha a excepcionalidade e gravidade da situação específica no Estado do Rio de Janeiro, o voto do relator, ministro Edson Fachin, em pontos importantes. Mas não posso deixar de reconhecer que a matéria toda, em princípio, é de ser tratada pelo Executivo. E é por isso, creio, que em todo mundo democrático, a elaboração e execução de políticas de segurança pública é atribuição dos agentes políticos do Legislativo e do Executivo, que também respondem inexoravelmente na esfera política, nas eleições, pelo insucesso dela, porquanto podem ser substituídos pelo maior interessado na segurança pública, o povo, e, eventualmente, respondem também na Justiça por eventuais delitos ou infrações da lei. A essência da democracia e da república está na responsabilização dos agentes públicos por seus atos e omissões. Receio que, num tema delicado como esse dos autos, a atuação do tribunal possa interferir na avaliação da população sobre as verdadeiras responsabilidades pela política de segurança, aliviando involuntariamente o peso das incumbências de agentes políticos descompromissados. O judiciário, como tantas vezes apontado pelo ministro Dias Toffoli, pelo ministro Fux e os demais pares, deve exercer sua jurisdição de forma comedida e prudente. Assim, é preciso agir com bastante cautela ao analisarmos políticas públicas, mormente como a segurança pública. Com efeito, esse tema é constantemente pauta e plataforma política, a demonstrar o quanto é incitar o Executivo e seus agentes políticos e reforça a ideia da vontade do povo, que deve exercer de forma legítima o direito ao voto. Reconheço o papel extremamente relevante da Suprema Corte no adequado exame das políticas públicas. Contudo, reforço que esse exame deve ser precedido de adequada maturação e prudente reflexão. O tema da segurança pública é objeto de acalorados debates, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, sendo muitas vezes decisivo como elemento de convencimento dos processos eleitorais. Não me parece que caiba esta Corte, com respeitosas vênias, substituísse completamente o administrador na avaliação de quais seriam as melhores táticas e estratégias para o enfrentamento da criminalidade organizada e violenta no Rio de Janeiro. Para o amadurecimento da nossa democracia, é necessário que o eleitorado experimente plenamente os frutos dos erros e acertos de suas escolhas. O gestor máximo da segurança pública no Estado, que é o governador, é eleito com base numa plataforma de propostas, dentro da qual normalmente tem destaque os planos para a segurança pública. A eventual ineficácia desses planos é objeto do julgamento político da população e também do julgamento administrativo e criminal, se for o caso. Seja como for, não há como enquadrar o complexo problema da violência policial, tomando em seu conjunto heterogêneo e inapreensível de uma visada, dentro de um processo de controle concentrado de constitucionalidade. Porém, como mencionei acima, em razão da urgência e da gravidade da situação absolutamente excepcional do Estado do Rio de Janeiro, curvo-me a posição da douta maioria quanto ao exame de tais questões, ao menos nesse momento, por meio desta DPF. Enfim, apresentando as minhas escusas por essa digressão, voto pelo parcial provimento dos embargos de declaração, acompanhando o relator quanto aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 7 e subitens 1, 3 e 4 e 8, todos do seu voto, com as observações que fiz acima. Nesse ponto, acompanho também as ponderações do ministro André Mendonça acerca do item 3. Acompanho a divergência do ministro Alexandre de Moraes para negar provimento ao recurso quanto aos itens 6, 7, 2, 10 e 11. Além disso, acompanha a divergência do ministro André Mendonça quanto ao item 9 do voto de sua excelência. E, em relação aos itens 2 e 4, eu
retomo o que disse, acompanho a divergência do ministro André Mendonça, mas quedante acompanhar tudo que foi dito pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo ministro Edson Fachin, aguardando a posição final e a deliberação de toda a Corte. Como voto, senhora presidente, pedindo escusas pelo alongado do voto. Muito obrigada, ministro Nunes Marques. Eu agora vou conceder a palavra ao doutor Daniel Sarmento, porque está a requerê-la para se manifestar sobre uma questão de fato. Seria isso, doutor Daniel? Exatamente. Pois não, está com a palavra. Muito rapidamente, o ministro Nunes Marques indagou se haveria estatísticas oficiais sobre a redução de mortes e redução de crimes no período em que a cautelar do STF foi cumprida. E a resposta é positiva. São dados do ISP, Instituto de Segurança Pública, que é um órgão que integra a administração do Estado do Rio de Janeiro. Salvo engano, isso consta na decisão do ministro Fachin, como constava na petição inicial. Outra matéria de fato, muito rapidamente, é que Sua Excelência disse que o Estado do Rio de Janeiro já teria adquirido as câmeras corporais, o que tornaria desnecessária a atuação do Supremo. Então, o Estado do Rio ainda não adquiriu e já publicamente disse que vai priorizar no uso dessas câmeras corporais o policiamento da orla, inclusive mencionou a praia de Copacabana. Sua Excelência, o governador do Estado, inclusive disse explicitamente que não usaria, pelo menos nesse momento inicial, essas câmeras corporais nas operações em favelas. É isso, muito obrigado. Obrigada, doutor Daniel. Feito o esclarecimento. Senhora presidente, só Pois não, ministro. Pois não, ministro Nunes Marques. Um pequeno registro. Em relação ao que... E agradeço ao eminente advogado, em relação às estatísticas que eu mencionei, a finalidade de mencionar se essas estatísticas estão corretas não estão relacionadas tão somente aos números, mas sim com a causa que levou o resultado desses números. Ora, se as operações não estão sendo realizadas, a tendência é que as apreensões caiam. Então, não é... Então, a estatística é apenas um número, mas o que leva a esse número seria a inação policial em relação a uma conformação harmônica naquela comunidade, ou tudo que ocorreu antes continua ocorrendo e nós não temos registro disso, porque não há operação. Então, a dúvida foi essa. Em relação à estatística, seria relacionada a um estudo mais aprofundado. E como colocou bem o ministro André Mendonça, e eu acompanhei nessa proposta de Sua Excelência, era instar os órgãos para que abastecessem esse observatório dessas informações. Essas informações são reais. Em relação à obtenção da Câmara, eu posso estar equivocado, eu tive o cuidado de ontem contactar o governo do Rio e me disseram que fizeram a aquisição. Eu não sei explicar se já chegaram e essa política pública como vai ser feita, mas a informação que eu tive é que elas já foram adquiridas. Por isso, mencionei dessa forma. Obrigada, ministro Nunes Marques. Concedo a palavra para o ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, presidente. Só a título de contribuição, no Brasil nós temos dois problemas em relação a estatísticas. Primeiro, a falta delas. Então, realmente, toda estatística realizada é de bom alvitre, porque sempre soma. Mas nós temos que tomar muito cuidado com a análise dessas estatísticas, como disse o eminente ministro Nunes Marques. Houve um governo no Rio de Janeiro, governo do ex-governador, grande político brasileiro, Leonel Brizola, em que a polícia foi proibida de subir o morro. E houve, a partir daí, vários acordos tácitos entre a polícia e os traficantes. O número de sequestros diminuiu a zero. O número de roubos de transeuntes diminuiu também.
o número do tráfico de apreensões nas favelas foi quase a zero, porque não havia operação policial. Então, obviamente, nós temos que levar em conta os números, mas nós temos que levar em conta também uma proporcionalidade entre o número de operações, o número de apreensões. Se amanhã a polícia parar de fazer apreensões e operações para roubo de carga, o número de apreensões e roubo de carga vai cair. Não significa que o roubo de carga caiu. Então, isso é extremamente perigoso. Então, nós temos que pegar, obviamente, esses dados e trabalhar esses dados no macro. Obrigado, presidente. Obrigada, ministro Alexandre de Moraes. Vejo que o ministro-presidente já retornou, então devolvo a presidência à sua excelência. Muito obrigado, ministra Rosa Weber, por mais essa colaboração com a presidência, e devolvo, então, a palavra ao ministro Nunes Marques, que estava ainda votando, não é isso? Não, já encerrei. Já encerrou. Já encerrou. Muito obrigado. Então, ministro Nunes Marques, eu passo agora a palavra a Vossa Excelência, minha vice-presidente e componente, então, na ordem dos trabalhos. O voto é seu. Presidente, eu vou facilitar a vida de Vossa Excelência e a de todo o plenário. Esse tema é de absoluta relevância, de extrema sensibilidade. Tivemos a oportunidade de ouvir um magnífico voto do ministro Edson Fachin no final do ano passado e o também magnífico voto do ministro Alexandre de Moraes, que pedira vista e que abriu algumas divergências. E hoje, senhor presidente, na mesma linha, o ministro André e o ministro Nunes Marques discorreram longamente, com enorme propriedade, sobre todos os pontos envolvidos na apreciação destes embargos de declaração. E o importante, talvez, seja destacar que nós estamos em sede de embargos de declaração a um acórdão dessa Suprema Corte, exarado ao exame de uma medida liminar. O voto do ministro Edson Fachin deferiu em parte essa medida, a medida cautelar postulada, com o brilho e a pertinência de sempre, como eu já referi. E eu cumprimento mais uma vez, como sempre faço, Sua Excelência, pelo trabalho apresentado. Mas o processo estrutural, do meu ponto de vista, é um desafio constante e eu que estudei na faculdade, sob a égide do Código de Processo Civil de 1939 e depois já no exercício da magistratura, sob a égide do Código de 1973, diante desses novos tempos, desses novos ventos do processo e com os processos estruturais que ora se põem nessa nova ótica processual, eu confesso que entendo que devamos agir com a cautela, tal como fez o eminente relator, mas sem, de forma alguma, deixar de apreciar essas questões importantes que se colocam. E aqui estamos no âmbito de uma ADPF, que também em si já traz muitos desafios. O voto do eminente ministro Fachin, como de costume, enfrentou com sucesso problemas de caráter estrutural, como eu disse, sob uma perspectiva do estado de coisas inconstitucional, que já foi reconhecida por essa Suprema Corte ao julgamento da ADPF 347. E nessa linha ele propôs uma série de medidas justamente para a garantia e efetivação dos direitos fundamentais à vida, à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, à saúde, tudo em consonância com a Carta Política e com a decisão proferida pela Corte Interamericana de Direitos
humanos, em especial no caso Favela Nova Brasília versus Brasil. E essas dificuldades e desafios para o enfrentamento do tema sobrelevam, não há menor dúvida, tanto é que o eminente relator, em voto extenso, minucioso, acolhe, em parte, os embargos de declaração. Eu, senhor presidente, acompanho na sua essência o voto do eminente relator, mas pedindo toda a vênia à sua excelência, eu estou a acompanhar na quase totalidade, por isso é que digo que vou facilitar a Vossa Excelência, num voto muito breve, embora vá juntar o meu voto escrito, que é bem mais alentado, eu vou acompanhar na sua quase totalidade a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. E eu cinjo-me brevissimamente aos pontos da minha divergência. E a primeira divergência é um ponto... Eu fico no meio termo entre o voto, diz como o item 6. O item 6 é o relativo à suspensão do sigilo dos protocolos das ações policiais. O eminente relator determina, proíbe, veda o sigilo de uma maneira absoluta. O ministro Alexandre de Moraes, em sua divergência, afasta essa determinação do eminente relator. Eu, senhor presidente, entendo que se mostra em tudo incompatível com a forma republicana e o regime democrático de governo a validação de práticas institucionais adotadas no âmbito administrativo ou legislativo que promovam segredo injustificado sobre os atos de atuação policial, com evidente prejuízo do acesso da população em geral e das entidades de controle social aos meios e instrumentos necessários ao acompanhamento e à fiscalização da gestão da segurança pelo Estado. Por isso, senhor presidente, em regra, eu entendo que mesmo os protocolos de atuação policial do Estado devem sim ser públicos e estar à disposição de todos aqueles que a eles pretendam acesso. Até mesmo, reitero, para facilitar o controle acerca da atuação estatal. Contudo, e daí a minha divergência parcial com o eminente relator, como já está sendo parcial com o ministro Alexandre de Moraes, eu entendo que todos os protocolos de atuação policial que envolvam a atuação do aparato da inteligência estatal, preventiva ou repressiva, podem permanecer em rigoroso sigilo, sob pena de frustração do alcance da atividade de inteligência do Estado na área de segurança pública, com potencial de inutilizar medidas tomadas para o desmantelamento de organizações criminosas. Então, quanto ao item 6, eu acompanho o relator quando suspende o sigilo dos protocolos de atuação policial no Estado do Rio de Janeiro, com ressalva daqueles concernentes às atividades de inteligência. E com relação aos demais pontos de divergência do ministro Alexandre, eu, renovando o meu pedido de vênia ao eminente relator, os acompanho. São eles: quanto ao ponto 7 do voto do relator, que trata das balizas quanto às buscas e apreensões em domicílio, especificamente a minha divergência, tal como a do ministro Alexandre, se cinge ao subitem 2, que diz: não se admitindo que informações obtidas por meio de denúncias anônimas sejam utilizadas como justificativa exclusiva para deflagração de ingresso forçado em domicílio. Especificamente quanto a essa parte final, eu acompanho a divergência do ministro Alexandre e, consequentemente, não endosso o comando emitido nesse sentido. E acompanho ainda a divergência do ministro Alexandre de Moraes quanto ao item 10,
consistente em determinação para que o Conselho Nacional do Ministério Público avalie a eficiência e a eficácia da alteração promovida no GAESP do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com toda a vênia e na linha da divergência. Eu entendo que essa determinação implica em violação à autonomia administrativa do Ministério Público. No voto eu traço longas considerações a respeito, vou poupá-los aqui, porque estamos encerrando o tempo da sessão, e ainda acompanho a divergência do eminente ministro Alexandre de Moraes quanto ao item 11, Nesse item, o ministro relator atribui a investigação de alegações de descumprimento da decisão proferida por este tribunal neste processo ao Ministério Público Federal. E com toda a vênia, eu entendo que, em última análise, este tipo de comando estaria levando à conclusão de que todas as operações policiais realizadas no Estado do Rio de Janeiro estariam sujeitas à competência da Justiça Federal. Nessa medida, quase estaríamos, com toda a vênia, a transfigurar uma DPF num incidente de deslocamento de competência sem o devido pedido do Procurador-Geral da República e, data vênia, usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento de incidentes dessa natureza. Também eu teço toda uma fundamentação, vou deixar de aqui exará-la e, resumindo o meu voto, como relator, exceto em parte quanto ao item 6º e integralmente quanto ao tópico 7, subitem 2, e os tópicos 10 e 11, com a divergência apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes. É o voto, presidente. Muito obrigado, ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente, pela sua colaboração, pelo seu voto. Passo a palavra agora à sua excelência, o ministro Dias Toffoli. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência pelo discurso proferido ontem na abertura do Judiciário. Haja vista que nós não temos a palavra na forma da sessão solene, mas faço questão de destacar aqui e de cumprimentá-lo pela manifestação, em nome de todo o Poder Judiciário, nessa retomada dos trabalhos que nunca são interrompidos, porque, evidentemente, o Tribunal e o protocolo sempre estiveram abertos, mesmo no período de recesso. Senhora ministra vice-presidente Rosa Weber, que presidiu grande parte da sessão, ministra Carmen Lúcia, aos ministros, cumprimento na pessoa do estreante, com voto hoje, debutando, o ministro André Mendonça, e desde logo já cumprimento pela excelência do voto proferido. Senhor vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques, sempre uma alegria revê-lo, aos senhores e senhoras advogados, cumprimento também, desde logo, pelas manifestações orais que foram realizadas. E, senhor presidente, as minhas saudações serão mais extensas que o meu voto, mas eu não posso deixar de destacar, até mesmo antes de parabenizar o eminente relator, cuja cautelar eu acompanhei em toto quando da votação anterior, destacar a pertinência das proposições feitas nesse instrumento da DPF. E é um instrumento que todos nós devemos, em grande parte, ao nosso decano da Corte, que à época da Constituinte e depois, nos cargos que ocupou antes de vir ao Supremo Tribunal Federal, deu à DPF uma característica que possibilita tratarmos diretamente na Corte Suprema de temas tão importantes. Temas que têm no seu cerne exatamente aquilo que está no artigo 4º da Constituição da República, e faço questão de lê-lo como fundamento do meu voto. Artigo 3º, melhor dizendo, constituem objetivos fundamentais
constituem objetivos fundamentais. São os objetivos da República Federativa do Brasil. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E, por fim, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Eu entendo e tenho repetido que aqui é o núcleo do nosso pacto refundante do processo constituinte de 87 a 88, e aqui tem a síntese desse pacto refundante, e a esta corte cabe ser o guardião desse núcleo, desse pacto refundante. E cumprimento, então, os proponentes dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, cumprimento os advogados que elaboraram peças primorosas e também a participação da Procuradoria-Geral da República durante o processamento dessa DPF. Destaco, senhor presidente, como disse, as saudações serão maiores que o meu voto. Destaco, desde a concessão da cautelar e depois, na votação do plenário da cautelar, a excelência, a magnitude e a sensibilidade do eminente relator, ministro Luiz Edson Fachin. E também não deixo de destacar que é um assunto que também demanda uma das características, uma das melhores virtudes que um homem, um ser humano, uma mulher pode ter, a coragem. Determinar cautelarmente, como fez Sua Excelência, aquela interrupção e depois referendada pelo plenário do Supremo, também demanda do juiz uma atitude corajosa e a Sua Excelência não faltou e não falta a coragem. Cumprimento todos os votos já proferidos, a excelência também e a magnitude do voto do ministro Alexandre de Moraes, ainda no ano passado, hoje deputando nosso novo ministro, o ministro André Mendonça, que proferiu também um excelentíssimo voto, e o ministro Nunes Marques, que também trouxe excelência no seu voto. Cumprimento sempre a objetividade da ministra Rosa Weber e, diante dos debates proferidos, foi destacar exatamente aquilo do qual Sua Excelência trazia como alguma divergência em relação aos votos proferidos. Senhor presidente, feitos essas saudações e baseado no artigo 3º da Constituição Federal e nos fundamentos todos que já foram trazidos, sejam de elementos de direito, sejam de elementos fáticos, eu acompanho praticamente todo o voto do ministro Luiz Edson Fachin, porque estarei acompanhando o voto proferido pelo ministro Alexandre de Moraes em totum. E o ministro Alexandre de Moraes, na sua grande parte, exatamente seguiu o voto do ministro Luiz Edson Fachin, que, inclusive, na assentada do ano passado, inclusive acatou várias das ponderações que foram realizadas nos debates a partir do voto divergente. Eu, inclusive, também, salvo engano, fiz algumas manifestações na oportunidade e aquilo clareou muito o meu posicionamento. Então, eu digo, senhor presidente, para ser bastante objetivo, saudando todos os votos proferidos, a grandeza do debate. Eu tenho certeza, ministro Fachin, que esse é um tema que entrará na história, como dos julgamentos históricos desse Supremo Tribunal Federal, senhor presidente. E sintetizo que o meu voto será exatamente, na sua parte dispositiva, o voto do ministro Alexandre de Moraes, com as devidas vênias, mas, como eu disse, em quase totalidade, acompanhando o relator. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Nós estamos no limite do horário. Eu queria saber dos colegas se os votos que se seguirão, eles serão exarados em tempo suficiente para que nós possamos fazer as audiências que a presidência tem. Ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência prefere ter mais tempo para poder expor as suas razões? Como Vossa Excelência se manifesta? Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, todos os colegas,
Um cumprimento especial ao ministro André Mendonça e ao vice-procurador-geral, aos senhores advogados. Eu fico à disposição de Vossa Excelência. Eu tenho voto por escrito, não seria um voto longo, mas se for continuar amanhã e Vossa Excelência preferir, posso deixar para a continuidade e na abertura dos trabalhos apresentar o resumo do meu voto. Eu indago aos eminentes pares se não é melhor nós prosseguirmos amanhã. Melhor. Melhor. Então, atendendo também a essa ponderação do colegiado, eu declaro encerrada a sessão e amanhã nós reiniciaremos com o voto dos demais integrantes que ainda não se manifestaram. Desejo uma boa noite a todos, agradeço os colaboradores, mais uma vez agradeço muitíssimo a nossa vice-presidente, que me substituiu com muito mais expertise nesse período que eu tive que atender um compromisso institucional da abertura do ano legislativo, e com esses agradecimentos eu declaro encerrada a sessão.